Olá a todos que me estão a seguir nesta caminhada a estudar o Evangelho de Mateus. Eu estou a tentar fazer um grande esforço para ser tudo muito simples e só servir de encorajamento, que todos vós possam começar a ler as Escrituras com outra perspectiva, sempre pedindo para o Espírito Santo nos mostrar, para nos revelar o autor das Escrituras, o autor espiritual, não o humano. Então, este capítulo 4 começa por dizer que Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Quando Jesus recebeu o Espírito Santo no seu batismo, João batizou e veio o Espírito Santo. Foi um batismo em águas para arrependimento. Ele serviu de exemplo para nós imitarmos, passar pelo arrependimento, e depois ele recebeu o Espírito Santo. Assim também conosco. Precisamos limpar o copo, que somos nós, e depois estamos abertos para receber o Espírito Santo, como aquela água, a presença de Deus que não vemos, mas podemos sentir, abraçar-nos, a preencher-nos, a falar connosco, a consolar-nos tantas vezes. Então Jesus foi para o deserto, porque ele teria que passar aqui um teste, viria o inimigo, o tal diabo, a tal opositor que fala desde Gênesis, viria aqui tentar pará-lo, tentar seduzi-lo. E Jesus começou um jejum. Esta prática do jejum é uma prática muito antiga, não só dentro do judaísmo, em muitas religiões. O jejum permite-nos libertar o nosso organismo de toxinas que toldam muitas vezes a nossa capacidade de raciocínio, que nos cansam. Toda a alimentação que nós fazemos, hoje muito mais ainda do que naquela altura, está cheia de toxinas e de químicos que fazem mal e que nos tornam pouco receptivos a compreender. A nossa mente fica muito toldada. E o jejum é muito bom para nos limpar a nossa capacidade de pensar e nos fazer ficar receptivos às coisas espirituais. Assim fez Jesus. Em jejum foi para o deserto para enfrentar esse desafio que ele sabia que ia acontecer. Ele já sabia que o diabo viria contra ele para o tentar fazer desistir da sua missão. Este jejum é algo muito interessante. Há quem faça jejum com objetivos apenas de saúde e desconheça até que tem benefícios espirituais. Claro que quando nós fazemos jejum ficamos muito sensíveis. E então é perigoso também, caso a pessoa não saiba o que está a fazer, porque fica aberta ao mundo espiritual de uma forma que tem que saber discernir. Portanto, o que eu aconselho é que a pessoa se dedique a ler as Escrituras, se faz isso por uma busca espiritual. Se for para a saúde física é só não comer, há muitos tipos de jejum. Aqui, Jesus, depois no deserto, tem este encontro. Esta tal entidade, este diabo, talvez um dia faça um vídeo só para vos falar dele, ou talvez eu aqui partilhe um dia destes durante esta semana alguma coisa que eu já tenha feito antiga. Mas era um ser celestial que se rebelou. Isto é simples, Deus fez todos os homens, todas as criaturas. Eu até acho que até os animaizinhos têm liberdade de fazer algum tipo de escolha, mas muito mais os homens, muito mais os anjos. Este ser espiritual escolheu rebelar-se a Deus, tal como há muitos homens que fazem isso, que não querem saber se existe Deus, se não existe Deus, que eu quero ser eu sirvo-me a mim próprio. Então este tal ser, que nós chamamos diabo, alguns chamam de Lúcifer, nenhum destes nomes é o nome próprio, ele tinha um nome como todos os seres celestiais tinham o seu nome. Um dia podemos falar também sobre isso, ou se virem o vídeo que eu irei partilhar também, podem aprender um bocadinho mais, mas ninguém sabe tudo, não é? Estamos todos aqui a aprender uns com os outros. Este ser tornou-se um inimigo. Foi ele que esteve por trás do pecado dos primeiros homens, da separação entre os homens e Deus. Foi ele o causador de tudo isto. E ele continua a dominar este mundo porque os homens assim querem. Os homens, quando dizem que não querem servir ninguém, nenhum Deus, nada, na realidade estão a seguir o caminho
deste senhor do mundo, este que é o príncipe deste mundo. Vou partilhar também continuamente sempre os vídeos sobre este, que é o Know Your Enemy, sobre esta religião misteriosa da Babilónia. Eu aconselho a que vejam estes vídeos que eu vou partilhar sempre ao longo do tempo, porque vai ser uma ajuda para compreenderem muitas coisas das quais eu vou falar e não tenho tempo para aprofundar. Jesus, depois deste encontro no deserto com este inimigo, depois de ter rejeitado toda a sua influência, respondendo sempre com escrituras que estavam especificamente do livro de Deuteronômio, mas ele respondeu ao diabo por cada investida que ele teve. Ele respondeu como viram no texto bíblico que nós lemos. De seguida, Jesus começou a pregar por toda aquela região. Ele agora neste momento estava em Nazaré. Durante a sua infância e o seu crescimento ele habitava em Nazaré, porque por medo Maria e José tinham levado um menino para aquela região. Sempre com receio que fizessem mal ao menino, não é? Desde aquela época que Herodes matou as crianças. Então Jesus começou a anunciar o reino de Deus. O reino, o que é o reino? É a autoridade, aquilo que eu tenho falado. O homem, ao querer ser independente, está na realidade a sujeitar-se a esta entidade, que é uma entidade rebelde de Deus, é uma entidade maléfica, a quem nós chamamos Satanás, príncipe das trevas, diabo, que quiserem. A independência de Deus é motivada por este ser, e é esta atitude, este espírito, que motivou a rebelião deste ser de Deus e o fez ficar a tentar destruir tudo aquilo que foi Deus que criou, aquilo que foi bom, as coisas boas que Deus criou. Jesus começa assim o seu ministério, sempre a ensinar e a curar. Era uma característica que Jesus tinha. Jesus curava todas as pessoas que vinham até ele das suas enfermidades. A enfermidade, a doença, é uma consequência do pecado e deste mundo à margem de Deus. E Jesus fazia sempre isto. Consolava, ajudava, ensinava, mas curava sempre. Jesus nunca disse a alguém: não, isto é um plano do meu Pai, que tu tenhas isso para aprenderes algo. Jesus curou sempre e todos, completamente, a não ser num episódio na sua região onde ele morava, que as pessoas, diz o texto, que eles eram incrédulos. Já vamos ver daqui a pouco tempo sobre isso. Mas deixo esta nota só. O Jesus das Escrituras é o mesmo Jesus que existe hoje e ele deseja de todo o coração que os homens voltem da sua individualidade para o relacionamento com ele, e ele deseja curar interiormente o nosso coração. Ele deseja o bem, o melhor para nós. Um abraço e até breve.